Na verdade, eu tenho que entrar e já começar a gravar, porque senão eu esqueço, né? Se bem que hoje foi a primeira vez que eu esqueci, mas já é na segunda semana, né? Jesus, obrigada, tá, querido? Vamos lá, tá, né? Então a gente estava aqui. Então, ao contrário, né, do que a gente pensa, muitas vezes que essas ações naturais, elas, né, são uma ação violenta, né, porque o agressor, né, está sendo, então, como se diz, o homem está sendo castigado por causa dessas ações. Não, o mundo não gira ao redor do homem, né? Então, assim, não é porque sempre existem as suas consequências, logicamente, né? Que as ações do homem causam isso, mas também tem muitos desastres, muitas consequências da ação do próprio planeta que sempre está em movimento, né? Então, é um ecossistema em movimento. Então, isso também gera, às vezes, desconforto para o homem, né? Então, de uma maneira, logicamente, que muito mais por ação do homem, questões de poluição, de derramamentos, esses desastres efetivamente causados pelo homem, né, que trazem más consequências para o ser humano e para o ambiente, né, mas o próprio planeta também traz algumas situações desconfortáveis quando a gente pensa e olha para o planeta como né, um corpo ali em movimento, né? Então existem essas adversidades também. Então a gente tem que, nós como homens e como gestores do ambiente, a gente tem que pensar, né, e precaver-se, né, montar então estruturas e condições em que haja essa precaução, né? Então os líderes, né, precisam se atentar também tanto a esses desastres, né, que podem ser de causa puramente natural. Uh, Aí a gente começa aqui, né, que é a aula de hoje, né, que seria a continuidade da aula passada, mas sobre a questão da problemática ambiental. Então a gente falou sobre sociedade e homem, né, mas a problemática ambiental ela está relacionada com esse ponto, né, que a gente iniciou a nossa conversa. E a problemática ambiental começou a ser percebida, pessoal, lá pela década de 60, né? Então, antes da década de 60, ou seja, ali próximo, né, do boom, né, das indústrias e do capitalismo, né, e da economia, né, crescente, em ascensão, antes disso, sabia-se que, né, que existia o consumo exacerbado e desenfreado de recursos naturais, sem se preocupar com as consequências de uma extração inconsequente, né? Mas isso antes da década de 60. A partir da década de 60 que começou a se observar essas problemáticas, né, ambientais. E a discussão atual é com relação ao modo de vida das sociedades. Como que as sociedades conduzem a sua vida, o que elas comem, o que elas vestem, como que elas se comportam, onde elas trabalham, como elas vivem, a qualidade de vida, né? Então, tudo isso remete, né, há questões de problemas ambientais, porque quando a gente fala de problemas ambientais, a gente não fala só de água, rios, né, então rios, bacias hidrográficas, né, de um modo geral, poluição do solo, poluição do ar, a gente não fala só disso, a gente está falando de problemas sociais e econômicos, que influenciam nas problemáticas ambientais, ok? Então, quando a gente fala, né, de problemas do meio ambiente, a gente não pode desassociar jamais as questões sociais e econômicas, ok, pessoal? Então, teoricamente, a problemática, né, social que surge aí, né, que a gente discute, né, atualmente, ela está relacionada com a natureza, né? Então, a gente tem, né, uma relação em que grandes áreas, né, antigamente ocupadas por pessoas que estavam produzindo o seu alimento na sua terra, né, muitas vezes vendem as suas terras porque está havendo um crescimento populacional, um crescimento, né, da cidade, né, daquela sociedade
daquela região, então acaba vendendo suas propriedades, indo para as cidades, né, para os centros, né, metropolitanos, para as metrópoles, em busca, às vezes, até de condições melhores, uma vez que a agricultura, né, a pequena agricultura, ela não é mais vista, né, como algo rentável, porque, querendo ou não, as grandes indústrias, né, que detêm as produtividades, né, da terra, que dominam, né, esse setor economicamente falando. Então, para as pequenas famílias que cultivam, que vivem da terra para o seu sustento, muitas vezes não é viável, mesmo porque os seus filhos também não querem, né, como um modo de vida que a gente, né, sobrevive, os seus filhos, né, muitas vezes não querem continuar trabalhando na terra, trabalhando dessa forma. Então, vão para a cidade, né, em busca de educação, né, da faculdade, né, da universidade, em busca de um emprego, né, na cidade, né, na metrópole, e assim por diante. Não estou falando que isso é certo ou errado, tá, pessoal? A gente está tendo uma discussão aqui, está tendo uma conversa. Então, não é que eu concordo, não, eu discordo. Eu acho que tudo é observável, tudo deve ser ponderado. Como eu sou professora de metodologia científica, eu digo que tudo deve ser analisado de forma racional, né? Então, mas é uma questão que a gente observa, né? Então, a gente tem um artigo aqui, ó, tá aqui, né, que eu coloquei para vocês, que a gente vai falar dele mais para frente, né? Que apresenta, né, essa debandada das pequenas famílias, a desintegração dessas famílias de centros mais rurais, de locais mais afastados, né, que vão em busca, né, de outro estilo de vida. Né? E não estão errados, né? Porque vem a economia, vem as cidades crescerem e querem também fazer parte daquilo. Então, o que famílias? Muitas vezes, algumas são, né, funcionários, né, de grandes fazendas ou outras propriedades que vão para a cidade em busca de uma nova oportunidade. E muitas vezes, por falta de qualificação, a gente sabe, né, que está cada vez mais difícil, mesmo às vezes com você com qualificação, é difícil chegar a conseguir, né, já de cara algo. Pode, eu né, me formei, já não foi assim, pá, consegui o emprego dos meus sonhos. Não é assim, né, é uma crescente. Então, imagine para quem vem, né, sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo de opção, nenhum tipo de base, né, e sofre, então, com esse impacto da divergência mesmo real que existe entre um meio rural, né, e um meio periférico ou longínquo, né, mais longe de um centro, e aquele impacto com a cidade e o que ela demanda de você, né? Então, essa perspectiva, né, ao ambiente. A mesma coisa, por exemplo, com a apropriação de terras, né? Por exemplo, indígenas, né? Em que os índios têm que ser, às vezes, muitas vezes, bem obrigados a vir. Isso não estou falando de maneira generalizada, né? Então, esse estudo que foi sendo feito, esse estudo social que está sendo feito até hoje, na verdade, é sempre muito estudado, de como a sociedade ela se movimenta de acordo com as suas necessidades, né, dentro de um ambiente, muito importante, né, para ver o que isso acarreta economicamente falando e também ambientalmente falando. Né? Então, questões ambientais, né, você tem essa fuga das pessoas para os centros urbanos, você tem uma decadência, né, social dessas pessoas, né, que buscam ascensão e que necessitam de recursos sociais para poder ter as oportunidades, né? E a gente vê o agravamento, né, de devastações ambientais sendo feitas e justamente o que ocasiona esse ciclo, né, das pessoas saírem dos seus locais de origem, né? Então, é possível afirmar que a natureza tem problemas e são inerentes a essas questões,
né? E a definição, então, da problemática ambiental é diretamente ligada, né, às ações humanas que incidem sobre a natureza, né? Então, quando você vê de um âmbito, né, mas, assim, é isso que acontece, né? Então, nós somos responsáveis, né, por essas problemáticas sociais, econômicas e ambientais, de uma maneira geral, né? Não estou falando, é você, é tal governo, é tal... Não, de uma maneira geral. Então, por isso que a gente tem que observar todas essas situações para que possamos chegar em um consenso. Mas lembrando que não é só, tipo, reduzir lixo, né, produção de lixo, a, a economizar água, não é isso. Isso é enxugar gelo, precisa de medidas, né, que funcionem. Então, medidas sociais, medidas educacionais, medidas de regulamentação ambiental e assim por diante, né? Então, é uma série de... Por isso que quando a gente fala... Diga, Bruno. Bruno, boa noite. Cheguei agora. Eu estava com problemas com. Ah, tá, beleza, perfeito. É a minha primeira aula. Oh, beleza, valeu, Bruno. Bom te ter aqui. Pensei que você estava me chamando. Queria falar alguma coisa. Ai, gente, que é um monólogo, né? Olha, ai, já tá acabando minha água, tem que pegar mais. Ai, ai. É um monólogo, vocês podem falar alguma coisa também, tá, gente? Só não pode, só não pode me deixar falando aqui sozinho. Assim. Aí, né, então, existe essa problemática ambiental e qual que é a solução? Então, chegar numa relação de equilíbrio. Será que é isso, né? Você equilibrar esse tripé, né, da crise ambiental, né, que seria a relação econômica, social e ambiental, entrar num equilíbrio, né? Mas isso, logicamente, como a gente estava falando, a gente discute aqui, mas é algo que é difícil justamente porque não depende de nós, mas se nós já tivermos a consciência, já plantar essa consciência, né, dessa relação, né, de três facetas, né, e que uma está ligada à outra e que não adianta só corrigir uma porque, né, elas são inerentes uma à outra, já é um passo, né, já é algo interessante. Então, essa relação de equilíbrio, ela existe, ela pode existir, né? Por quê? A relação, ela é desequilibrada, né? Essa relação desequilibrada que a gente mantém com o meio, com a natureza, né? É porque a gente retira mais do que a gente retirar mais, né, porque a gente precisa mais de recursos, porque, né, estamos numa ascensão desenfreada, né? Então a gente precisa mais de recursos, então a gente retira mais do ambiente que a gente precisa, porém a capacidade do ambiente de se regenerar, né, é que está saturada. Então o planeta não consegue mais absorver, né, todos esses impactos que o homem está causando. Então, né, aí advém da questão do crescimento populacional e do consumo exacerbado de ser produção exacerbada também, né? Então é o que eu sempre falo para os alunos, né? Tipo, nossa, minha mãe tinha uma máquina de lavar. Gente, a minha mãe, ela tem. Que a minha mãe mora comigo, tá? Às vezes vocês podem ouvir assim, tipo, Maria! Alguma coisa. É ela tava dormindo aqui do lado. Então, assim, a minha mãe venha já, sabe? Ela tem 77 anos. E ela tem um liquidificador da época que ela super casou. Da Valita. Então, assim, é da época que, tipo, o plástico, assim, estava. Nossa, ainda está, né? Mas era assim, hoje a gente já tem uma consciência, pelo menos, de que o plástico é um problema. Mas naquela época era tipo, plástico? Nossa, plástico, tudo era plástico, né? Então, ela tem um liquidificador que existe até hoje, assim, mas era, pense, algo bom, algo durável, algo que não era feito para quebrar. O troço não é de inox, o troço, assim, tem a capa de plástico, assim, é um trambolho. Um dia eu vou mandar uma foto para vocês, porque, assim, é uma coisa horrorosa. E ele super funciona ainda, gente. Então, assim, essa questão, eu sou uma pessoa que, assim, para eu comprar roupa, minha roupa tem que estar rasgando, assim, não, mentira, tem umas roupas de sair, tá? Eu fico bonitinha às vezes. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente precisa ter essa conscientização de que, tipo, poxa, se eu tenho, eu preciso, é a primeira coisa que eu tenho que pensar, né? Eu preciso daquela coisa, né? Então, não sei se vocês já viram um vídeo chamado História das Coisas. Até vou colocar aqui no chat para vocês pesquisarem.
História das coisas. É um vídeo bem antigo, mas ele é super interessante, porque ele mostra justamente isso, de que é um ciclo, né? Então, se, quanto mais você quer, quanto mais você compra, quanto mais besteira, às vezes umas inutilidades, umas coisas em nada a ver, né? Aí você compra, 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 aquilo uma hora retorna para você, em formato do plástico que você comeu, que estava dentro do peixe, né, que foi pescado. Então, assim, é um ciclo. Né? E a gente tem que pensar aqui, será que eu preciso daquilo? Será que eu preciso comprar aquilo? Então, assim, tem mais consciência. Você não vai conseguir mudar o mundo. É essa a questão, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Isso depende de muitas coisas. Mas só de a gente ter um pouco mais de consciência, eu acho que hoje as pessoas estão, né, se conscientizando melhor, né, dessa relação, né, desse tripé que eu acabei de falar entre social, ambiental e econômico, né? Então a gente tem que olhar primeiro para a gente. O que a gente está fazendo? Inventaram que o ser humano tem síndrome da compra, esse é o problema. Ah! Mas pior que tem, né? Então, nesse vídeo História das Coisas, mostra percentuais, né? De como isso é bem assim em sociedade, por exemplo, norte-americana, que é comprar e tudo é descartável, tudo é plástico, tudo vai para o lixo, né? Então, assim, de 100% das coisas que, por exemplo, o norte-americano compra, ele reaproveita 2%. O resto vira lixo. Lixo. Vocês veem essas pessoas que é acumulador, né? Ai, tem aqueles programas. Gente, as pessoas ficam comprando, comprando, comprando. Isso não é, infelizmente, uma invenção, Paulo. Isso é estatisticamente provado, né? Em que realmente o ser humano tem essa questão aí. Por isso que a gente tem que ter, a gente tem que parar e pensar, opa, mas eu estou fazendo alguma coisa de errado, né? Para que eu preciso de tudo isso? No fim, a gente até depois sabia que eu fico brava comigo? Ah, mas por que eu gastei dinheiro com essas merdas, sabe? Por que eu comprei isso daí? Nem preciso, vai pro lixo depois. Gente, eu recebo cada carga com os lixos, assim, que eu trabalho, né, como eu disse, numa empresa de tratamento de resíduos, então, assim, a gente recebe cargas de lixos que podem ser reaproveitados, né? Então, a gente faz uma triagem, nossa, chega muita coisa interessante, que daí a gente faz a triagem para doação, a gente arruma, né, daí manda higienizar, né? Então, assim, vem muita coisa interessante que é reaproveitada pela indústria, por outras indústrias que daí fazem aquisição desses produtos, né? Desses subprodutos. Então, assim, tem como fazer um ciclo em que as pessoas podem ter o conforto, podem, né? Tipo, poxa, quero comprar um negócio novo. Ok, vá comprar, mas que aquilo, né? Então, existem esses sites agora de troca, de usei, cansei, essas coisas. Então, eu acho que essa conscientização ela é interessante. Pode até parecer, ai, mas é bobo, não sei o que, não ajuda em nada. Não, não ajuda. Mas é que a mesma coisa a gente economizar água porque está faltando água, tá? A água que a gente consome, nós, população, que a gente consome, é tipo 30% do que aqui no Paraná, 30% do que a Sanepar produz, né? Ou gera pra gente. O resto, 70% é da indústria. Então, assim, não é a gente, ai meu Deus, não vou lavar meu carro tá sem lavar há uns 5 meses, gente, juro para vocês. Mas, assim, não é isso que vai, ai, né, acabar com a seca aqui no Paraná. Não é essa a questão, né? Mas a questão é, tipo, putz, eu sei, 70% é da indústria. O que dá para fazer com isso? Né? Então, assim, engenheiros de plantão, sanitaristas, ambientalistas, tecnólogos, né? O pessoal aí que produz, digamos assim, tecnologias e sistemas, né, que possam driblar esse problema e possam muitas vezes conter, né, não digo minimizar, né, esse problema. Poxa, é nesse caminho, né? Que nem eu estava falando para vocês, há 40 anos atrás, gente, as indústrias que geravam resíduos, o que elas faziam? Era lixão, resíduo industrial, contendo resíduo classe 1, perigoso. Ia para céu aberto, entendeu? Hoje não, né? Hoje existe uma política ambiental em cima, né? Então você tem toda uma regra, tem toda uma obrigação de a indústria precisa cuidar dos seus resíduos, ela é responsável pelos seus resíduos.
Então, hoje, é aquilo que eu falei ela passada, né? Existem tecnologias que você destrói o resíduo, né? Então, tem várias tecnologias, por exemplo, né, em outros países, assim, que a gente vê, né, que, poxa, reaproveita basicamente 80 a 90% do resíduo urbano gerado, né? Então, a gente vai ver coisas assim, quando apresentar tratamento de resíduos, nossa, dá uma esperança, assim, sabe? E é isso, é nisso que a gente tem que se agarrar, sabe? Não é tipo, ai, não vou lavar meu carro hoje, ai, não vou comprar não sei o quê. Não, né? A gente tem que ter consciência, não precisa ser uma louca, né, das compras. Mas, mesmo porque daí você pode economizar seu dinheirinho, né? Mas o que eu quero dizer é nesse sentido, né? Da gente ter essa consciência e já que vocês, né, nós, né, como eu me coloco, né, também nessa geração, né, tipo, ajudar, né, nesse sentido, né, de estudar novas tecnologias e tudo mais, é o caminho, né? Então eu até no meu mestrado eu desenvolvi um sensor para medição da qualidade de combustível, justamente para avaliar nível de poluição, né? Então é nesse sentido, sabe? A gente trabalhar, né, para tentar melhorar essas situações. E é possível porque eu já disse, né? O homem ele é inteligente, ele dá um jeito. Só que é muito mais barato você tirar da natureza e depois jogar para a natureza. A natureza consegue se recompor? Ela consegue. Como eu disse, o mundo não vai acabar. A gente pode se afogar em plástico, mas o mundo não vai se afogar em plástico. O mundo vai continuar e ele ainda vai depurar todo esse plástico que a gente jogou. Né? Vai demorar tipo 450 milhões de anos, mas isso pode acontecer. E a gente, ó, né? Então, assim, se a gente quiser prolongar mais ainda a nossa estadia no nosso planeta, a gente precisa dar um jeito. E o jeito não é, tipo, virando bicho grilo e morando na mata lógico, quem gosta disso, eu sou meio do mato, assim, eu curto essas paradas, né? Mas, assim, quem não gosta não é necessário, então não precisa voltar a ser índio, né? Nada disso, não é essa questão, sabe? Mas sim buscar conhecimento para tentar sanar esses problemas. Vocês estão vendo as mudanças de tela, né, gente? Acabei de mudar de tela. Meio ambiente igual a meio de consumo e exploração. Estão vendo? Temos sim. Sim, Tá. Ai, meu sim. Deus, que bom. Tem gente viva aí. Eu achei que não tivesse. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Ai, tô no monólogo. Vocês não falam nada. Nem dizem pra mim do liquidificador da mãe, que no fim eu nem falei que o liquidificador da mãe tá aí até hoje, eu uso ainda e nem comprei um novo. Aí eu preciso de um liquidificador novo, gente, eu preciso. Não, nem preciso. Mentira, não preciso. Ai, mas eu preciso, tipo inox, assim, aqueles bem não, sabe? Ai, coisa horrorosa. Acabei de falar pra gente não comprar e eu vou querer comprar um liquidificador. Não, tô brincando. Tem que comprar mesmo. Tá afim de comprar, vai ser necessário, tem que comprar, né? Vai fazer o quê? Por isso que eu digo, não adianta enxugar gelo, né? Não é comprar isso, é enxugar gelo. A gente precisa, né, pensar. Então, aqui, meio ambiente igual a meio de consumo e exploração, né? Essa relação, ela é bem triste, se você for olhar de uma maneira fria, né? Então, desde que o mundo é mundo e que o homem está no mundo, né? Não só o homem como outros seres, os seres eles são simbióticos à Terra, né? O homem é o único que como se diz, cresceu os olhos demais em cima da natureza e quis tudo, né? Quis abraçar tudo. Bom, mas é verdade. Então, assim, o ser humano, né, explora o planeta Terra desde que ele está aqui, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, a história do Brasil, como é que começou a história do Brasil? Com exploração, não é verdade? Era um meio de consumo e um meio de exploração. Por quê? Porque nós éramos colônia e a galera lá de Portugal só vinha aqui, Portugal, França, holandeses, né? Então, tipo, vários. Inclusive tem um documentário super massa, gente, no Netflix chamado Guerras do Brasil, que mostra bem essa relação de exploração com, no caso no Brasil, né? Mas com o planeta, né? Então a gente sabe que isso não aconteceu só no Brasil, vai quebrar. Esse Paulo é uma figura. A gente sabe que isso não aconteceu só no Brasil, né? Mas a gente sabe que o método exploratório ele se deu de uma maneira geral em vários países, principalmente continentes como África e América do Sul e América Central, né? Então foram terras muito exploradas
e são até hoje, né, exploradas e devastadas. Então, assim, é a visão de que aquele ambiente, ele é o meu meio de consumo. Eu posso retirar dele quanto eu quiser porque ele é meu, né? Então, esse pensamento, ele vem, já não é de hoje, né? Então, se a gente for pegar o âmbito Brasil, esse pensamento, ele é desde a época da invasão, né, colonialista. Então, eu falo invasão mesmo e não descobrimento, porque descobrimento é como se não existisse ninguém aqui, né? Mas já existia. Então, desde da invasão colonialista e que a gente observa o país sendo explorado e visto como fonte de riqueza apenas, e não como um local que deve ser preservado, deve ser, né, explorado, mas de maneira consciente, né, para garantir a nossa qualidade de vida, né, aqui, de todos, né, porque quando a gente fala de qualidade de vida não é do 1%, né, a gente tem que pensar num todo, nós todos. Então, o ambiente, ele sofre ainda, né, mesmo nos dias atuais, né, por meios modernos, um processo que o Fernandes, eu coloquei aqui, ó, desculpa, o Morim, tá? Até não esqueci de colocar aqui, mas é do Morim essa frase. Ele diz que até hoje existe um processo crescente de coisificação da nossa natureza, do nosso planeta, que ela é vista como uma coisa, né? Ou então fragmentação, em que você consegue fragmentar, né, as partes do planeta em recursos, né, de exploração. Então, a fragmentação da parte de solo, da parte de hídrica, né? Então, como você, né, como é visto o ambiente, né, como uma coisa que deve ser explorada, né? Então, a natureza não foi considerada do ponto de vista do seu valor intrínseco, ou seja, eu tenho recursos, a Terra falando, eu tenho recursos, mas eu não preciso ser explorada, eu posso prover esses recursos desde que de uma maneira, né, viável. Então, que nem as petroleiras, as petrolíferas, né? Então, eu trabalho com refino de óleo também, né? Eu gosto de trazer essa parte industrial para vocês, porque dá para a gente fazer uma ligação interessante e ficar mais palpável a nossa discussão. Na verdade, o meu monólogo, né? Eu trabalho com refino, com regeneração de óleos industriais, né? E com hidrocarbonetos. Então, o que acontece? Eu recupero a indústria que eu trabalho faz recuperação de alguns componentes derivados de petróleo. Então, a gente faz recuperação de solventes industriais, né? Então, por exemplo, a indústria de cabine de pintura, que tem, tipo, ou então de tintas automobilísticas, né? Indústria de tintas e pigmentos de maneira geral, a gente consegue reaproveitar esse hidrocarboneto que é proveniente da indústria petrolífera, né? Para voltar de novo com esse produto no mercado, né? Então, assim, não é que não pode explorar, mas sim achar tecnologias para que se possa fazer esse retorno, né? Ou essa reutilização, essa reciclagem, para que não precise tirar tanto, né? O que estabeleça um equilíbrio, né? Para que chegue um momento em que dê para o planeta dar aquela respirada, porque é o que eu falei, o planeta ele se regenera, ele consegue se recompor, ele consegue se refazer sozinho, né? Só que tem que dar um tempo para ele. Como sempre é muito explorado, esse tempo não está tendo. Por isso que a corrida para se encontrar novas tecnologias de indústria circular, que é isso, você gerar o resíduo, você achar alguém que consiga trabalhar com esse resíduo, para esse resíduo voltar para a indústria e ficar nesse ciclo, né? Ele é muito importante. Então, só que ainda é muito pequeno, né? Essa economia circular, ela começou agora, né? Então, nos anos 2000, que, para falar bem a verdade, né, que começou essa essa sociedade, essa parceria entre várias indústrias, entre várias startups com tecnologias diferenciadas para fazer essa movimentação desses produtos ou subprodutos, né? Então, assim, a indústria petrolífera, ela
prover para todos nós combustível, não só gasolina, né? Então, todos os combustíveis que utilizamos desde o gás natural, né? Do gás de cozinha, então a gente tem os solventes, que são os hidrocarbonetos, que são usados em diversos tipos de indústria, né? Então, xilol, tolueno, hexano, álcoóis, né? Então, vários tipos de hidrocarbonetos que são utilizados nas indústrias, em todos os tipos de indústrias. Então, o que você pegar na mão, você vai ter alguma coisa proveniente da indústria petroleira, né, tecido, né, são vários compostos. Então, assim, é o nosso conforto, é o preço que se paga pelo nosso conforto. Mas esse conforto, ele pode entrar numa economia circular, para que dê, então, esse tempo, ou que haja um equilíbrio com, né, a depuração do próprio meio. Ainda, lógico, é um debate muito sério isso, né, de você criar essas tecnologias para que dê um tempo para o planeta se recuperar. Ainda é um debate grande, por quê? Porque não se sabe como chegar nesse equilíbrio, né? Então, atualmente existem muitas situações interessantes, muitas tecnologias interessantes, mas quanto que a gente vai ter que correr atrás, o quanto que a gente vai precisar fazer, que cálculo que a gente vai precisar fazer para que esse equilíbrio aconteça. Né? Então, é isso que está sendo discutido na atualidade. Né? Entendem o que eu quero dizer, gente? Ou eu estou, Sim. sei lá, devagando? Eu vou pegar uma taça de vinho daqui a pouco, gente, uma tabuinha de queijo aqui e ficar falando, porque ai, vocês não falam nada para mim, eu estou no monólogo eterno. Bom, sim, claro, obrigada, Paulo. O cálculo utilitário, então, de consequências coletivas, esse é o que Fernandes falou, né? Então, o cálculo utilitário de consequências coletivas sob o apelo individualista, ou seja, né, sempre o homem, o ser humano, enxergando o próprio umbigo, trazendo, então, a partir disso, uma consequência coletiva, não considerou nas suas equações as questões ambientais, né? Então, assim, quando a gente fala de ego, né, o ego, né, dentro dessa sociedade em que vivemos, não calculou, não estimou, né, as consequências ambientais. E é verdade, né, porque, como eu disse, no início lá da Revolução Industrial, que foi o início, né, digamos, e da derrocada de chutar o balde mesmo com relação a essas consequências ambientais, né? Então, utilização desenfreada de recursos e a crescente demasiada de tecnologias sem nenhum tipo de consciência, realmente, tipo, era tudo muito bom, até que chegou num ponto aí agora, né, década de 80, 90, para os anos 2000, que tipo, putz, estamos numa situação ruim. Mas isso, pessoal, não é algo que não se sabia, né? É algo que sempre foi debatido, porém sempre deixado de lado. Né? Quando que vocês tiveram aula de educação ambiental? Eu só fui ter, basicamente, assim, na faculdade. A gente tinha alguma coisa em geografia, mas não se falava sobre isso. Né? Não se falava dessas consequências e das necessidades. Né? Hoje você já consegue, exato, nunca, né, Ela? Nunca? Nunca, a gente nunca teve. Hoje eu tenho, gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho tantos amigos grávidos e grávidas nessa pandemia. Eu acho que a galera não tem Netflix em casa, sério. E daí, e tem vários que nasceram por esses tempos aí. Já tem outros, né, amigos que têm filhinhos já na escolinha. Eu não sei o que aconteceu, gente. Muita gente grávida. E daí eu falo, meu Deus, que coragem, né? Porque a gente está numa situação complicado. Então, assim, você criar o seu filho num âmbito em que você já tem que passar para ele essa preocupação, né? E daí eu vejo os meus colegas, assim, colocando a galerinha, essa turminha na escola, em que a gente vê que daí lá no jardim, dependendo da escolinha, né? Uma escolinha
assim, mais interessante, não sei, né? Já tem, assim, essa abordagem desde pequeno, né? Eu até comentei com vocês que eu tenho muitos amigos que moram fora, né? Então, amigos alemães, japoneses, australianos, né? Porque fizeram mestrado, doutorado comigo, e eles comentam, né, que desde sempre eles estudaram, né? Tipo, a parte de questões socioambientais. Então, eu acho que a gente começou tarde, mas ainda dá tempo, né? Então, porque sempre foi deixado de lado. Até hoje, né? Quando a gente vê uma aula, ai, que saco, gestão ambiental, ciências do ambiente, né? Mas assim, não é, como eu disse, não é uma aula que você vai ficar tipo, ai, poluição do rio, ai, economizar água. Não, é fazer pensar e ter a consciência de que do jeito que tá, não dá para ficar. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo agora, né? Então, pessoal, por fim, né, até, né, agora a gente divagou sobre a relação entre sociedade e meio ambiente, mas as vivências deles são bem diferentes. Claro, claro, amor. Amigos, tá louco. Ai, eu adoro ler os comentários. Espera, agora pausa para os comentários, gente. João, ô louco, amigos grávidos, o mundo está louco, não. Ai, é meu jeito de falar, amor. Sério. Ai, 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 do nada, achei, mas a vivência. Sim, Paulo, com certeza. A vivência desse pessoal, né, desses meus colegas, lógico que é diferente. Por quê? Porque eles já exploraram tudo que tinha para explorar. Eles sabem quais são as consequências, né? Então, assim, eu tenho amigos chineses, assim, né, que quando eu até fui a defender um trabalho lá um tempo atrás, foi em 2013, né, que eu fui defender um trabalho lá, e encontrei com eles tal, né, e eles, assim, assim, é terrível. Pequim é uma das cidades mais poluídas do mundo, né, hoje não mais, eles conseguiram recuperar, tá, hoje não tá mais na lista, né, das cidades mais poluídas, mas já foi a cidade mais poluída do mundo. Então, mas até hoje a cidade dá para ver que o ambiente está se recuperando. Então você não vê tanto smog, né? Que é aquela fumaça branca, assim, né? Que é nevoeiro, só que é um nevoeiro de poluição, não é um nevoeiro do orvalho que está evaporando, né? É um nevoeiro de poluição, de produto químico, né? Então, quando eu fui para lá, né? A gente conseguia ver. E daí o meu colega falou assim: nossa, há um tempo atrás você conseguia olhar para o sol, ficar olhando para o sol, assim, sem queimar a retina, porque formava uma capa de poluição, né, entre né, a atmosfera e o solo. Então você tinha aquela capa, assim, né? Então você conseguia olhar para o sol sem queimar os olhos. Então pense, né? Para você ter uma ideia, 95% dos recursos hídricos eram poluídos na cidade de Pequim, né? Não estou falando do entorno, mas na cidade de Pequim, 95% dos recursos hídricos eram poluídos. Hoje existe uma política ambiental e política socioeconômica ambiental muito forte, né? Lá em Pequim, e a gente consegue ver já áreas que estão conseguindo se recuperar, né? Então, rios que estão sendo recuperados, né? Então, é uma coisa bem interessante. Só que é isso, né, Paulo, que você falou, a vivência deles é diferente. Por quê? Porque eles já estão cagados, entendeu? Então, eles não estão tendo que correr atrás, né? A gente não precisa correr atrás antes que chegue nessa situação, né? Mesmo porque nós detemos, né, uma grande área, né, de recursos naturais e que eles devem ser preservados porque eles impactam, né, na questão de clima, na questão geológica, né, do planeta. Então a gente precisa geológica, biológica, né, do planeta. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio antes que a gente chegue nessa situação, né? Então a gente não precisa ir muito longe para perceber que estamos chegando, né, numa situação complicada. Haja visto a seca que nós estamos tendo, que, claro, como eu disse, existem questões naturais, né? Porque você tem, logicamente,
o planeta em movimento, e existem alterações e variações climáticas, né, provenientes dessa movimentação do planeta, mas querendo ou não, você também tem a ação do homem ali para interferir e muitas vezes corroborar e auxiliar nessas questões, né, que trazem desconforto para a gente. Quem que fez? Eliane fez pós em gestão. Ai, que linda! Muito bom. Gestão ambiental é mais a parte. Eu dei aula de gestão ambiental e eu tinha outro enfoque daí. Era mais a questão de gerir o ambiente mesmo. Então, com relação, né, ao sistema em que nós vivemos, né? Então, questões industriais, né? Então, a questão mais de como funcionava a questão do gerenciamento ambiental dentro das indústrias e tudo mais. Não sei a sua pós, Eliane, se quiser compartilhar, fica à vontade. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Vocês estão tudo aí dormindo, assistindo novela, quer dizer, não sei, 8 horas. Eu não assisto novela, mas sei lá o que tá passando. Mas assim, se quiserem falar alguma coisa, fale. Ou levanta a mão aí, ou diz no chat. E daí a gente chegou, então, em ciência do ambiente. O que é esse raio? Porque a Eliane falou assim, eles fazem gestão. Então, tem gestão ambiental, ciência do ambiente, né? Tecnologia no meio ambiente, técnica do meio ambiente, não é? Tudo a mesma coisa. A galera fala, né? Então, assim, a ciência do ambiente, pessoal, não é a mesma coisa que gestão ambiental, né? A gestão, o nome já diz, né? Vai abordar na disciplina a questão do gerenciamento, né? Das ações industriais, principalmente, né? De maneira geral, das ações humanas com relação ao meio ambiente. A ciência do ambiente estuda essas relações, porém o foco é analisar os problemas complexos, os problemas ambientais em si, com relação à natureza, à biota, à fauna, à flora, ecossistemas de um modo geral, né? E como que essas particularidades funcionam dentro, né, desse sistema, mas não gerir, mas sim apresentar dessa forma. Então, as ciências ambientais, gente, elas se tornaram um campo de investigação, como eu disse, a partir da década de 60, né, entre 60 e 70, devido a essa necessidade, então, de entender, né, esses problemas ambientais que que estão então relacionados com as questões sociais e econômicas, né? E observou-se que as ciências ambientais nada mais é do que a interligação de vários, né, pontos no âmbito social, econômico, ambiental, e se torna, então, algo inter ou multidisciplinar, né? Porque a gente não consegue fazer uma análise profunda das situações em que nós nos encontramos se a gente falar só com o cara do meio ambiente. Não dá, né? Vai ter que falar com o pessoal da tecnologia, o pessoal da engenharia, o pessoal da economia, o pessoal da sociologia, da filosofia, né? Então, são várias disciplinas que estão presentes para a discussão da ciência, né, do ambiente. Devido às leis ambientais que exigem protocolos de investigação, né, e consciência pública da necessidade de ação de resolver problemas ambientais. Exatamente. Então, eu preciso de várias pessoas, né, de diferentes áreas, para poder chegar, então, né, a fazer uma pesquisa, uma investigação sobre todas essas questões que giram em torno do meio ambiente e do equilíbrio do ambiente com a sociedade ou com o ser humano. Então, como eu disse, trata-se de um campo multidisciplinar que integra ciências de várias áreas. Então, ecologia, biologia, física, química, oceanografia, geologia, hidrologia, física, sociologia, economia, né? E assim, dentre outros. Atualmente, os estudos ambientais permitem, então, pessoal, uma abordagem integrada, né? Quantitativa e multidisciplinar,
né? Então não é algo que somente os filósofos pensavam, né? Em que não, é algo agora, né? A ciência do ambiente, ela é obrigatória em diferentes áreas a fim de criar no, né, no ser humano essa capacidade de compreensão, né, do que, de onde e de como estamos vivendo, tá? Então aqui eu peguei, né, uma imagem do Google mesmo, para mostrar para vocês, né, toda a envoltória, né, das engenharias. Eu peguei as engenharias, né, com relação principalmente voltada aí a tecnologias e sistemas, né, construção de tecnologias e sistemas para alcançar um equilíbrio socioeconômico ambiental, né, principalmente ambiental e econômico, tá certo? E no que rege aí a civil, por exemplo, né, questão dessas áreas, né, que são de grande interesse dentro da ciência do ambiente, né? Então, a civil, você vê que existem a intersecção entre essas áreas, né? Então, a gente tem aí a civil, né, a elétrica, ó, entre elas a questão da geração de energia, né, de novas tecnologias para geração de energia. Então, a discussão de novas matrizes sempre esteve em pauta. Mancada de computação não está no meio. Pois é, mas sim, é necessário, meu anjo, principalmente porque as novas tecnologias precisam de alguém que faça dos profissionais que trabalhem, né, com as programações e interfaces, né, para essas tecnologias. Então não se preocupa, a mancada que não está aqui porque não estava no desenho, mas ela é super necessária, tá, João? Então, ó, deixa eu te dar um exemplo, menino. Ah, agora você me remeteu à minha época de doutorado. Eu fiz doutorado em engenharia elétrica e, e engenharia elétrica e computação industrial, tá? Esse era o meu doutorado, em que eu tive que pegar o dispositivo que eu inventei, né, que eu produzi no meu mestrado e trazer isso à funcionalidade. E de quem que eu precisei para fazer a interface entre o meu dispositivo, né, mecânico e elétrico, e para eu poder fazer toda a movimentação remota, e de quem que eu precisei? Dos caras da engenharia de computadores, da engenharia da computação. Sem eles eu não era ninguém. Assim como eu também não era ninguém sem o pessoal da engenharia mecânica, porque eu precisava fazer o braço, né, sensor do meu dispositivo. Assim como eu não era ninguém sem o pessoal da engenharia elétrica, né, que montou todo o dispositivo, aparato elétrico para mim, porque eu sou química, gente, né? Eu fui lá, tive que fazer aula com o pessoal da engenharia elétrica, engenharia mecânica, para poder entender um pouco, né? Mas fiz eletromag lá com o pessoal da elétrica, né? Tive que entender um pouco mais. O pessoal da computação, eu nem me atrevi a aprender nada, eu pedi para eles fazerem para mim. Então, ó, João, fica tranquilo, tá? Porque vocês são muito necessários. Não é só porque ficamos em home office. Paulo, você tá zoando, né, galera? Ó, Paulo, não estamos porque ficamos em home office e gerenciando apenas sacanagem. Viu, João? Confia, confia, porque, meu, as engenharias hoje, gente, quem tá pensando em se formar em engenharia e ficar, tipo, atrás de computador fazendo planilha, não é essa a vida, não. A vida é solucionar problema, encontrar soluções. Por isso que quem faz aí a disciplina de método comigo, a gente vai falar disso, né? De formulação de hipóteses a partir de observações e tentativa de solução de problemas, né? Então, hoje a galera, né, que faz engenharia, eu falo, ó, não é ficar, né, fazendo planilha e batendo ponto no pátio da indústria, não é isso, não. É resolver problema e tentar achar soluções, né? Então, tenho uma indústria que eu presto serviço e que o engenheiro lá, ele é um engenheiro civil sanitarista, com especialização em engenharia sanitária, né? Ele tem que achar, ele falou para mim, Mari, eu preciso achar alguma coisa para reduzir os meus resíduos zero aqui na empresa, eu preciso eliminar os resíduos, ou seja, eu posso gerar, mas eu não posso mais destinar.
eu preciso reaproveitar, preciso reciclar, preciso dar um jeito. Então, a gente está estudando o que dá para fazer com o que a gente gera aqui, ou então tentar achar alguma solução na produção, né? Então, no meio de produção, talvez eu tenha que alterar alguma operação unitária do meu processo aqui, para com que faça que não gere tanto resíduo, ou que minimize a geração, ou que eu consiga reaproveitar alguma coisa, né? É interessante ver o pessoal das indústrias de tinta, né? Antigamente gerava-se muito solvente sujo. Hoje em dia a gente não vê solvente, não tem. Nossa, a galera compra solvente sujo, a galera quer solvente sujo porque dá muita grana, né? Então, o solvente, você vai lá, limpa o solvente, que é um processo simples de destilação, limpa o solvente, vende solvente, que, nossa, dá um lucro animal. Então, hoje, essas indústrias de pigmentos, de tintas, vernizes, né? Elas se ligaram nisso e hoje os engenheiros de dentro da indústria tiveram que bolar sistemas para reaproveitamento desses resíduos. Então, é isso que eu estou dizendo, né? A gente depende de uma gama de disciplinas muito grande para se chegar a novas tecnologias e novos processos, né, que culminem aí numa minimização de geração de resíduos. João, eu estou em engenharia da computação para ir para a área de programação. Pronto, viu? Já pode ter certeza que vai ser útil e necessário. Então, pessoal, a gente fala aí da questão dos problemas ambientais e quais são os problemas atuais que mais incomodam e que precisam de solução, seja no seu processo de geração, ou no seu processo de utilização, ou no seu processo de fabricação, né? Como que eu posso interferir, né, nessas questões atuais que hoje são grandes problemas, que são desflorestamento, né, o desmatamento, a desertificação de solo, né, que é a diminuição exacerbada de minerais e umidade do solo, ou a seca de mananciais e lençóis freáticos, né? Então, isso é uma coisa que tem acontecido muito no sul do nosso país, né? Então, a gente tem uma área de desertificação grande no Rio Grande do Sul. A gente também tem problema com agricultura desmedida, né? Então, a gente não tem uma boa distribuição das relações e da economia do agronegócio. A gente não tem boas relações, a gente deveria rever essas relações do agronegócio, né? Outro problema é a eutrofização, né? Que é a poluição de corpos hídricos, em que há demasiada proliferação de algas que podem causar mortandade tanto da fauna quanto da flora, né, que circunda aquele corpo hídrico e acabar por matar, né, todo esse corpo hídrico. A escassez de água, que é algo que nós estamos sofrendo, inclusive, atualmente. Redução da camada de ozônio, né? Então, a gente tem aí isso, mas hoje esses dados, né, são de 2016. Hoje a gente já tem uma melhora na questão, né, da regeneração da camada. A gente vai falar sobre esses problemas mais para frente, quando a gente vai falando de poluição, tá, pessoal? Então, a gente vai abordar essas questões de como que estão esses problemas. As chuvas ácidas, né? Então, isso é uma coisa, gente, que eu nunca pensei em ver, porque eu vi isso na faculdade, né? Na época que eu fazia. Eu não sei porque eu tô segurando o celular assim, parece que eu tô falando com alguém, né? Nem tô. Eu tô olhando pra vocês, não mandam mensagem pra mim. Eu não fico falando sozinho, entendeu? Olha a pira. Mas assim, que eu tava falando das chuvas ácidas, e eu achei que eu nunca fosse ver isso na minha vida, gente. E assim, eu trabalho numa área industrial, né? Então, aquela região ali de Quatro Barras, Campina Grande, Piraquara, né? Tem muita indústria. E daí, eu tenho uma amiga que mora lá perto do Anhangava, do Morro do Anhangava, e ela tem uma. Não, minto. Não é perto, só que não sei se vocês conhecem a Britanite. Antiga Britanite, né? Agora é Naex.
que é a indústria de explosivos, né? Então, tem uma indústria ali em Quatro Barras, que é a indústria de explosivos, e ela mora próximo. Gente, vocês ficam bobos, assim, porque ela tem uma estrutura de cancha, que eu só vi muito com isso, dá para notar na pintura. Exatamente, João, que eu ia falar, que eu tinha visto na faculdade. Daí, quando eu fui trabalhar, assim, de estagiária, né, naquela região, eu ainda trabalho nessa região, mas eu fui de estagiária, eu tinha algumas, um pouco menos, né, de idade do que eu tenho hoje, assim. E daí eu ia na casa dessa minha amiga e ela tinha uma estrutura de cancha, porque ela tinha uma cancha que alugava pra galera jogar futebol e tal. E assim, aí eu demorei uma cara para ir lá de novo, assim, porque daí eu saí da empresa, daí, né, voltei para outra, voltei para aquela região, mas em outra empresa e tal. E daí eu lembro que eu fui visitar ela depois, assim, uns 5 anos, sabe? Assim, a gente se vê muito, assim. Que daí eu fui na casa dela, daí eu fui ver aí aquela estrutura, assim, tudo meio enferrujado. Falei, uma porra, guria, tá tudo detonado aí, né? Por que você não arruma, ainda dando bronca na guria, né? Olha eu falando aqui na hora, ainda dando bronca na guria, né? Aí ela falou assim, nada, mulher, isso daí é tudo da Brita, que é a Britanite, né? Fabricante de explosivos. Todo gás, né, que sabe, porque mesmo tendo lavadores de gases, né, querendo ou não, sempre a emissão atmosférica é um dos poluidores mais difíceis de se controlar, né, então a emissão atmosférica, porque hoje o pessoal do IAT, do IBAMA, pega bastante, né, nessa questão de normativas para controle de emissões atmosféricas. E daí ela falou assim, nada, guri, isso daí é tudo vapor da chuva ácida da Brita, a gente tem a Brita aqui do lado, que para fabricar os explosivos precisa usar muito ácido sulfúrico e ácido fosfórico, e daí você tem a emissão desses gases, né? E ela falou, ixi, eu posso raspar aqui, posso lixar, posso pintar, posso passar antioxidante, posso fazer qualquer coisa, não vai funcionar. Então a gente faz a manutenção, mas sempre aparece, né, as ferrugens e tal. Então a gente vê isso nos carros também, né? Bem o que o João comentou ali. Aí tem a questão da utilização demasiada de pesticidas e pesticidas agressores, né, do ambiente. A gente tem questões bem complicadas com relação a isso. Quando a gente estiver falando de pesticida, eu vou falar, né, sobre isso. E o aumento do efeito estufa, né? Que a galera acha que não existe, mas existe sim, tá? Então é aquilo que eu falo na minha aula de método, tá? Tem os cientistas e tem os cientistas, né? Então, por isso que quando você faz um estudo, você tem que dar brecha para refutação daquilo que você está tentando provar, né? Então, o aumento de efeito estufa, né? Você pode ver que você tem muito mais artigos científicos corroborando para que, dizendo que isso de fato ocorre, com dados, né, fundamentais sobre isso, do que artigos que refutam essa ideia. Então, lógico que é dentro da ciência uma pauta em discussão, mas você tem aí dados comprobatórios do aumento do efeito estufa ao longo dos anos, tá? A gente vai falar disso, como eu disse, quando a gente estiver falando de poluição, tá, pessoal? Daí eu trago aí os artigos científicos para vocês darem uma olhadinha, né, sobre essas questões. E também a questão da redução da biodiversidade, né, com mortandade de animais, extinção de animais, né, e não só da fauna, mas também da flora, né, que daí também é consequência da questão do desmatamento, da desertificação, da utilização de pesticidas, e assim por da escassez de água, da eutrofização e assim por diante, né. Então, esses são os problemas atualmente discutidos aí pela sociedade científica, né, ligada às questões sociais, políticas e ambientais, né? Aí eu coloquei aqui um gráfico que eu tirei desse artigo aqui, tá? Eu coloquei o link, que apresenta, então, em questões percentuais, esses principais problemas socioambientais, né? Então, a gente tem aqui a questão da poluição, em primeiro lugar, as mudanças climáticas, né? O crescimento urbano desenfreado, a exploração de recursos, né? O consumo exagerado. Você veja, ó o consumo exagerado. Isso aqui tipo, 10, né, 20, 15 aí por cento dos problemas socioambientais, mas eu penso assim, que se a gente consegue equilibrar, né, chegar num equilíbrio isso aqui, mudar só isso aqui não adianta, né? Como se diz, enxugar gelo, é o que eu falo, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção em coisas que talvez a gente consiga
consiga melhorar. Lógico, ter a consciência disso, de que cada um faz a sua parte, mas pensar que não vou ser aquele chato de ficar falando, ai, não compre isso, ai, porque você tá comendo carne, ai, porque você tá. Cara, entendeu? Não é isso que vai fazer, não é o teu bacon ali do teu hambúrguer que vai fazer diferença, entendeu? Eu tô falando pro microfone, gente, porque vocês não brigam comigo que eu tô assim. Ai, vocês não falam comigo, né? Eu fico uma louca aqui, divagando, né? Sozinha. Mas espero que vocês estejam aí junto comigo. Mas falem o que vocês pensam às vezes, gente. Isso aqui é bate-papo, é conversa, né? A gente tem aí os dados para vocês, mas é aquilo que eu falo. Isso daqui não é. Eu não quero que seja algo tipo, ó, é assim e pronto. Eu quero que vocês, se tiverem experiências, que nem o João falou ali, né? Comentem sim, vão comentando. Às vezes a gente tem experiências vividas aí que é interessante a gente compartilhar, né? E quais que são as consequências desse agravamento contínuo, pessoal? Bom, a gente tem como consequências, né, desses problemas ambientais a questão, então, de diminuição dos mananciais, né, diminuição de áreas terrestres produtivas, que é um problema, porque, como disse um coleguinha da aula passada, né, a gente tem que alimentar as pessoas, então, como assim a gente está diminuindo as nossas áreas terrestres produtivas, sendo que a gente precisa, né, produzir. Então, é uma questão paradoxa bem interessante. A questão da extinção de espécies, a alteração dos ecossistemas, né? Claro, pessoas, estou escutando. Obrigada, João. Obrigada, Brenda. Para vocês. A extinção de espécies, a alteração dos ecossistemas, a gente vai ter uma aula, então, né, sobre ecossistemas e como eles funcionam. Vocês vão ver, né, quando a gente falar de poluição, o que ocorre com essas alterações. Então, as alterações, elas não precisam vir somente das questões de poluição ambiental, a partir né, da emissão de resíduos poluentes, sejam eles gasosos, sólidos ou líquidos, não é só isso. A alteração de ecossistema pode acontecer também, por exemplo, com o menino lá, né, com os traficantes de animais que trazem animais de outras espécies e de espécies que não são originárias daquele ecossistema, daquela região em si, e podem causar, né, alguma disfunção, né, no ciclo do ecossistema daquela região. Então, assim, são coisas que tem que se pensar. Né? Então, quando a gente traz uma espécie vegetal, quando a gente, né, faz esse transporte, né, de diferentes espécies, pode gerar um desequilíbrio. A gente tem até casos, né, vou trazer quando a gente falar de poluição ambiental, eu vou trazer alguns casos, né, por exemplo, em locais que foi levado lebres de outros locais, e daí as lebres acabaram com o ecossistema porque se proliferaram demais, né, e não tinham predadores naturais. Então, são situações, invasão das áreas pelo ser humano, esgoto a céu aberto, tudo isso, exatamente. Né? Então, são alterações de ecossistemas, e isso também agrava as nossas situações ambientais. As Professor, inundações. Oi, quem fala? oi, é o Léo. Oi, Léo. Então, quando eu morava numa cidade rural, em Contenda, Aham, a gente aham. Ai, teve, Contenda, tão lindinho lá. é, e a gente tinha uma dificuldade com essa parte ali que o colega disse de Chuvasser? diminuir as áreas produtivas, né? A Ah, gente sim. Aham. conseguiu, nesse período aí que eu morei lá, aumentar muito a quantidade de alimento por grão. Então, Uhum. a planta produzia mais em um menor espaço de produção, Isso, exato. mas, Uhum. porque ela era transgênica. Mas isso Tá. trouxe um impacto ecológico muito grave para as abelhas, por exemplo, que Uhum. viviam por lá, e elas não só não encontraram um alimento adequado, como prejudicaram as plantações ao redor que dependiam das abelhas.
Exatamente, é bem isso. Isso é uma alteração de ecossistemas. Você veja, a busca, né? Às vezes a gente também erra, né? Então, a busca por uma tecnologia para se plantar em menores áreas, porque às vezes ocorre a diminuição de áreas de terras produtivas devido ao uso demasiado de produtos químicos e tudo mais. Às vezes a busca, né, por essas soluções podem causar outros problemas, né? Então, como é esse caso que você comentou, Léo, obrigada pela sua participação. O Herzer que fala? Desculpa, quero saber o seu nome. Como que fala? Sim, obrigada, Herzer. Ele falou aqui, ó. Aqui no Brasil, Everton Herzer. Ah, entendi. Obrigada. Seu sobrenome, mas é bonito. Aqui no Brasil mesmo, ele falou o seguinte, né? Que aqui no Brasil tem o caramujo africano que vem através dos navios devido a não ter predadores naturais. Exatamente, é isso. Você altera um ecossistema e às vezes isso pode ser prejudicial, né? Às vezes as pessoas não ligam para isso. Mas, tipo, de repente as pessoas que estavam acostumadas a ver um determinado bichinho, tipo, nossa, nunca mais teve, tipo, tapa-bola. O que que aconteceu com os tapa-bola, gente? O quê? Tarefa de casa. Saber o que que aconteceu com os tapa-bola, né? Então, assim, a gente vê essas alterações, né, diárias e ao longo, né, do tempo, assim, e essas alterações de ecossistemas, elas acabam influenciando. Às vezes a gente não pode ligar, meu Deus, o tapa-bola deve estar escondido, porque, né? Vai saber. Mas daí a gente não presta atenção que, às vezes, minimamente falando, ali naquele ecossistema pode estar fazendo falta. Né, para alguma, por exemplo, para a geração de algum tipo de nutriente, né, para a terra, alguma coisa nesse sentido que às vezes a gente não se dá conta naquele momento, mas que ao passar dos anos a gente acaba, né, sofrendo algum tipo de consequência. Obrigada, pessoal. E daí, né, para finalizar, então, aqui, as consequências do agravamento contínuo, a questão das erosões, né, do superaquecimento da Terra em relação principalmente às questões do efeito estufa e, ai, gente, eu esqueci de escrever aqui. Era inviabilidade de ecossistemas circulares. Então, ecossistemas circulares são vários conjuntos de ecossistemas que estão unidos, né? Estão interligados. E devido a essas questões, né, você tem, então, a intervenção entre esses ecossistemas. Né? Então, você tem a alteração do ecossistema como uma questão única, né? Então, ou aquele ecossistema ou sofreu alteração, só que existe, muitas vezes, o que ocorre no planeta é a simbiose entre diversos ecossistemas, né? É aquilo que eu falei, essa região tem, a Piraquara tem um ecossistema, Quatro Barras tem um ecossistema, Curitiba tem um ecossistema, e eles são interdependentes, né? Então, muitas vezes, esses problemas ambientais podem também causar essa inviabilidade, né? Dessa interação entre ecossistemas, às vezes a gente nem percebe, tá certo? Bom, vou finalizar a nossa aula por aqui, porque daí a gente vai começar a falar de cada probleminha, né, aqui apresentado. Então, a gente vai começar a falar sobre a questão do crescimento populacional aula que vem. Tá bom, pessoal? Podemos encerrar por aqui, enquanto isso? Sim. Então, tá bom. Espero não ter entediado demais vocês. Mas espero ter trazido coisas interessantes. Quem levantou a mãozinha e quiser falar, pode falar. Agora tá aberto. Fui eu, professora. Só uma pergunta. Como eu não estava nas outras aulas tuas, foi passado algum trabalho, alguma coisa assim? Não, Bruno, imagina, meu Deus. Hoje é a segunda aula, eu não vou fazer isso com vocês, relaxa. Ah, sim. Não, porque teve outras Não vou matérias que já passar. estão com É, uma porrada de trabalho. não, sim, é porque assim, depende de cada professor, né? Como eu também trabalho o dia inteiro e estudo à noite, porque eu estudo com vocês, né? Eu dou aula, mas querendo ou não, a gente sempre acaba aprendendo muito, né? Tu fala que eu estudo à noite. Ah, gente, eu mato vocês, porque vocês trabalham durante o dia, eu não vou ficar passando 50 exercícios, tá?
Então, assim, quando for para passar exercício, eu vou colocar lá no Drive, eu coloco lá no Matheus, uma listinha, alguma coisa nesse sentido, tá? Para vocês fazerem. Mas não Perfeito, passei então. nada ainda não, Bruno. Tá bom, muito Beijo. obrigado, professora. Tchau, tchau. Imagina. Tchau. Professora, Oi. boa noite. Boa noite. Eu queria Quem? tirar uma Paulo? dúvida. Fernando, Oi, Fernando. Diga. eu sou do terceiro período de computação Hum. e eu não sei se você comentou que já teve uma aula anterior, né, a essa, Isso, aula com conteúdo. inaugural. Aham. Ah, inaugural mesmo? Isso, foi uma aula inaugural em que eu apresentei a ementa da disciplina e a gente começou a falar sobre a relação entre sociedade e meio ambiente, tá? Então, a aula tá no meu canal do YouTube, que eu coloquei aqui para vocês. Vou colocar de novo, para quem chegou depois e não viu, né? Então, peraí, gente, quem quiser Ah, tirar. tranquilo então. É que eu achei que tinha faltado alguma aula. É que você comentou que tinha uma turma que tinha uma aula a mais com você na semana, né? Isso, pessoal. Não, é o pessoal que tem metodologia científica também. É que eu dou Ah, a tá. disciplina de metodologia científica, né? Uhum. E daí, ó, essa é a pasta do Drive, tá? Fernando, né? Desculpa. Isso. Isso, aqui é a pasta Tá. do Drive, que eu coloquei a aula gravada passada, tá bom? E Uhum. daí também tem o meu canal no YouTube. Então, daí, se vocês quiserem, né, ativem o sininho. Como é que é? Ativem o sininho, deixem um comentário, compartilhem. Ah, Ó, então tá bom, aí professor. tá o meu canal do YouTube, tá bom? Ah, tá bom então. Obrigado. Imagina. Tchau, tchau. Beleza, Walter, se inscreve, toca o sininho lá, faz aquelas coisas. Professora, nada a ver sobre essa aula, mas como a aula será com você mesmo, talvez consiga me responder. A alteração da grade que algumas engenharias tiveram agora entrou no projeto integrador. Vi que engenharia da computação, por exemplo, já teve aula de PI. Tá, não sei. Não sei, Herzer. Olha, eu não sei que PI que é que colocaram para vocês. Boa noite, Lucas, beijinhos. Tchau, Rosi, tchau. A Herzer, seria a próxima aula continuação e poderíamos a primeira aula. E perderíamos a primeira aula. Professora, boa noite. Oi, Herzer? Não, sou o Gabriel. Oi, Gabriel. Eu tinha uma pergunta, professora. Você estava Tá. comentando sobre esse desequilíbrio ecológico. Sim. E quando eu estudei no ensino médio, uma professora comentou que é verdade que quando, por exemplo, você vai fazer uma viagem de um país para outro, você não pode levar tipo coisas exóticas do seu país, porque desequilíbrio. Por exemplo, você leva uma maçã daqui que tem uma semente, aí tipo, pode nascer uma árvore que causa todo um desequilíbrio em outro lugar. Verdade, é verdade. Por isso que é proibido trazer espécies botânicas, né? Espécie de fauna e flora de outros, principalmente de outros países, né? É proibido. Por isso que é tráfico, né? Tráfico de animais, tráfico de vegetais, né? De fauna ou flora. Então é proibido. Mas a galera traz. A galera traz. Não adianta. Traz dentro da mala. Mas é o que eu falei. Tipo, isso é enxugar gelo, entendeu? O cara traz, sei lá, uma plantinha lá mocada na mala dele, tipo, isso não é o problema, né? Aí ele vai lá, né, guarda a plantinha ou planta lá na casa dele, sei lá, né? Só não dá para proliferar, né? O problema é que às vezes o excesso disso, né? Mas realmente é proibido por causa disso. Isso é uma forma de desequilíbrio do ecossistema. Entendi. Obrigado, professora. Imagina, até alimentos boa não noite, viu? industrializados. Oi, Felipe. Ah, tá. Herzer, só deixa eu antes falar com o Herzer. Oi, Herzer, é o seguinte, você quer abrir seu microfone ou você não consegue? Tá, deixa eu ver aqui. Recebemos uma mensagem hoje dizendo que amanhã a segunda aula seria projeto integrador no lugar. Ah, sim, você faz química comigo, né, Herzer? Tá certo. Então, meninos, sim, falaram a mesma coisa para mim. Por quê? Porque parece que eles erraram, porque vocês já tiveram aquela aula de química com o professor Fabiano no semestre passado. Então, eles me avisaram que a gente vai ter projeto integrador 2.
Mas aí a gente conversa amanhã. É comigo também. Nossa, você só tem aula comigo, né? Que engraçado. Mas daí amanhã a gente conversa na aula, Herzer, pode ser? Que eu também não sei como é que vai funcionar, porque eu preciso sentir, né, o que vocês já fizeram de PI e tal, daí a gente conversa. Porque eu recebi essa notícia essa semana também. Ótimo, beleza. Até amanhã, então, Herzer. Quem mais tinha alguma coisa para falar? Felipe, até alimentos não industrializados. É isso, aham, com certeza, aham. O slide a professora vai passar. Oi, Aline, eu tentei passar aqui no chat e, putz, não rolou. E daí algumas pessoas não conseguiram abrir, não sei o que rolou. Mas daí eu tô pedindo para a galera me mandar um e-mail, mas eu vou colocar também lá no Drive. Tá bom? Mas se quiser, pede lá por e-mail. No Drive eu só vou conseguir postar essa aula na sexta-feira ou sábado. Mas né, postar os materiais. Mas você pode me mandar um e-mail que eu te respondo na sequência, eu te respondo amanhã mesmo, né? Então, os e-mails eu consigo responder com mais agilidade, se você tiver pressa para receber o material. Se não, pode acessar o Drive, que sábado vai estar lá. Tá bom? Ô, professor, boa noite. Oi, boa noite, quem? É o Jean-Pierre que aqui fala. Oi, Que eu tudo queria bem? falar, tudo bem. É que no site aí, o administrador, acho que no caso seria a senhora, está desabilitado para estar escrevendo no chat. Eu não consigo acessar o chat para escrever. Está desabilitado. Você tá no computador ou tá no celular? Celular. Então é por isso, porque para mim tá tudo Por isso. desabilitado. Uhum. Aí aparece Então, isso mesmo, o pessoal da TI que falou para mim. entendi, então. Tá bom? É Daí só por pelo isso que é computador. isso, exato, aham. Tem Entendi. alguns celulares, alguma coisa assim que não consegue falar, porque eu já tinha essa reclamação antes, né? E daí eu fui me inteirar e era porque era utilizado no celular. Entendi. Tá bom, Mas aí obrigado. você, quando precisar falar também, Jean, não se preocupa, levanta a mãozinha que a gente, daí você abre o microfone e fala. Sem problema. Então tá bom, o importante é participar. Estamos participando. Tá bom, então. Tá bom, obrigado. Beijo, boa noite. Vou parar a gravação, gente. Boa noite, então.